Meus queridos, eu fico feliz que você esteja aqui me ouvindo, com o coração aberto. Eu vou contar uma história que carreguei sozinha por muito tempo, e talvez ela ajude você a entender que o amor verdadeiro não pede permissão para ninguém. Eu tinha 29 anos e achava que estar sozinha era a única forma de não sofrer. Eu tinha minha rotina, meu trabalho, minhas paredes altas. Até conhecer alguém que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o amor e a idade. Eu me lembro como se fosse ontem. O vento frio de maio em Caxias do Sul entrava pelas janelas da escola estadual onde eu dava aula de história e eu fingia que aquilo não me afetava. Eu tinha 29 anos, era professora de história, organizada até demais, e vivia como quem constrói uma fortaleza para não deixar ninguém entrar. Meu pai tinha sumido quando eu era criança pequena. Deixou um buraco que minha mãe, a dona Carmen, tentou tapar com rigidez e silêncio. Ela trabalhava na fábrica de calçados da cidade, voltava cansada e me repetia sempre a mesma frase: Laura, homem é para dar dor de cabeça, o melhor é você se virar sozinha. Eu acreditei nela com todas as forças. Tinha tido um noivo anos antes, um rapaz de boa família que eu achava que ia ser meu futuro. Um dia cheguei em casa mais cedo e encontrei ele com a minha melhor amiga da época, os dois rindo como se eu não existisse. Aquela cena me rasgou por dentro de um jeito que eu jurei nunca mais deixar ninguém chegar perto o suficiente para repetir o estrago. Mudei de cidade, vim para Caxias do Sul sozinha, arrumei o emprego na escola, comprei um apartamento pequeno no bairro São Pelegrino e montei minha vida como um relógio. Acordava cedo, preparava aulas com capricho, dava as aulas, voltava, comia algo simples, lia um livro e dormia. Sem festas, sem encontros, sem surpresas. Eu julgava que era melhor assim. A solidão que eu escolhi doía menos que a companhia errada. Eu me protegia tanto que cheguei a acreditar que o vazio dentro do peito era normal, que era o preço de não ser traída nunca mais. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que a gente não controla tudo. Naquele dia de maio, depois de uma aula especialmente difícil, um aluno me perguntou por que a história do Brasil era cheia de gente que sofria por amor. E eu respondi com frieza que o amor era só mais um capítulo que a gente estudava para não repetir erros. Eu saí da escola com o corpo pesado. O ônibus me deixou perto de casa, mas eu precisava comprar mantimentos para a semana. Entrei no mercado do Seu Alberto, um supermercado de bairro que ficava a 2 quadras do meu apartamento. Era um lugar simples, com cheiro de pão fresco e sabão de limpeza, prateleiras organizadas com carinho, não aquelas grandes redes frias que estavam chegando na cidade. Eu andava devagar, cansada, escolhendo arroz, feijão, umas verduras. Foi quando vi, na prateleira de massas, vários pacotes de macarrão com a data de validade vencida há quase um mês. Meu estômago revirou. Eu pensei nas famílias que compravam aquilo confiando, nas crianças que poderiam passar mal. Não era da minha conta, eu sei, mas eu não consegui ficar quieta. Eu procurei um funcionário e não achei. Então vi um homem mais velho, de uns 60 e poucos anos, arrumando caixas de biscoito numa prateleira mais baixa. Ele usava um avental azul desbotado, tinha o cabelo grisalho bem cortado, ombros largos de quem trabalhou a vida inteira, e um rosto marcado por rugas que pareciam mais de preocupação do que de idade. Me aproximei com o pacote na mão. Desculpe incomodar, senhor, eu disse, tentando não soar grossa. Mas esses pacotes de macarrão aqui estão vencidos. Achei que alguém precisava saber, porque as pessoas trabalham duro pelo dinheiro e não merecem levar para casa algo que pode fazer mal. Ele se endireitou devagar, limpou as mãos no avental e olhou para mim com uma gentileza que eu não estava acostumada a receber. Os olhos dele eram castanhos claros, cansados, mas atentos de verdade. Ele pegou o pacote, leu a data, suspirou fundo e balançou a cabeça. Você tem toda a razão, minha filha. Eu sou o Alberto, dono deste lugar. Obrigado por me avisar. Eu mesmo vou tirar tudo agora. É gente como você que me ajuda a não deixar o mercado virar bagunça. Eu fiquei sem graça. Não esperava que ele fosse o dono. Ele parecia tão comum, humilde. Não aquele homem de negócios distante que eu imaginava. Eu não sabia que o senhor era o proprietário, murmurei. Desculpe se falei de forma direta. Ele sorriu de leve, um sorriso pequeno, quase triste, mas que aquecia. Não tem nada para desculpar. Eu gosto de ficar por aqui, arrumando as coisas, conversando com quem passa.
Assim eu sei o que está acontecendo de verdade. Você é da vizinhança? Eu assenti. Contei que morava ali perto, que era professora de história na escola estadual. Ele pareceu genuinamente interessado. Não como quem faz educação, mas como quem realmente quer ouvir. Ele perguntou se as crianças ainda ligavam para a história, se elas entendiam que o passado explica o presente. Eu respondi que muitos não ligavam, que o celular tomava conta, e ele balançou a cabeça com compreensão. A gente precisa de raízes, senão a vida balança demais, ele disse baixinho. A conversa foi fluindo sem esforço. Ele me contou que o mercado era sonho dele e da esposa, que ela tinha partido fazia 5 anos depois de uma doença longa e pesada. Eu senti uma pontada no peito. Não era pena, era reconhecimento. Eu também carregava perdas que ninguém via. Ele não pediu detalhes da minha vida, só ficou ali, ouvindo, respondendo com calma. Pela primeira vez em anos eu não me senti invisível, eu me senti vista. E isso me assustou tanto quanto me acendeu alguma coisa dentro. Quando eu disse que precisava ir, ele me convidou para tomar um café na padaria pequena que ficava ao lado do mercado. Só para eu agradecer direito o seu olho bom, ele disse. Eu hesitei. Meu primeiro instinto foi dizer não, voltar para minha fortaleza de silêncio e livros, mas algo no jeito dele, sem pressão, sem segundas intenções visíveis, me fez aceitar. Sentamos numa mesa de madeira velha, perto da janela. O café era quente, forte, do jeito que eu gostava. Ele pediu um pedaço de bolo de laranja para mim, sem perguntar, como se soubesse que eu precisava de algo doce naquele momento. Conversamos por mais de 1 hora. Eu contei um pouco sobre as aulas, sobre como a história me ajudava a entender que todo mundo carrega feridas. Ele falou da dificuldade de manter o mercado pequeno com as grandes redes chegando, da solidão que vem depois que a casa fica vazia. Não foi conversa de flerte barato, foi conversa de 2 pessoas que reconheceram a solidão uma na outra. Quando saí de lá, o céu de Caxias do Sul já estava escuro, com algumas estrelas aparecendo. O vento frio batia no meu rosto, mas eu não sentia frio por dentro. Meu coração batia de um jeito estranho, acelerado e calmo ao mesmo tempo. Eu andava pelas ruas do bairro São Pelegrino pensando, o que eu estou fazendo? Ele tinha 63 anos, eu tinha 29. A diferença era enorme. Eu sabia o que as pessoas iam dizer se soubessem. Eu mesma já estava julgando. Laura, você enlouqueceu? Ele tem idade para ser seu pai. Mas ao mesmo tempo, eu sentia algo que eu não sentia há anos. A sensação de que alguém tinha me escutado de verdade. Cheguei em casa, tranquei a porta, apoiei as costas na madeira e deslizei até o chão. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de tristeza pura. Eram de algo mais complicado. Alívio misturado com medo, esperança misturada com a certeza de que eu estava abrindo uma porta que talvez eu não conseguisse fechar depois. Eu me levantei, fui pro quarto, olhei pro espelho. Vi uma mulher de 29 anos com olheiras de quem não dorme direito há tempo demais, cabelo preso num coque frouxo, blusa simples de professora. Eu me perguntei se ele tinha visto só isso ou se tinha visto além. E pela primeira vez em muito tempo eu quis que alguém visse além. Eu julgo que a solidão que eu escolhi era uma prisão disfarçada de proteção. Ela me mantinha segura, mas também me mantinha morta por dentro. E aquele homem, com seu olhar cansado e sua voz calma, tinha mexido em algo que eu achava que estava enterrado para sempre. Naquela noite eu não dormi bem. Sonhei com prateleiras de macarrão vencido, que se transformavam em mãos estendidas, com o cheiro de café e bolo de laranja, com a voz dele dizendo que a gente precisa de raízes. Acordei com o coração apertado e uma decisão que eu ainda não sabia se era coragem ou loucura. Eu ia voltar ao mercado, não para comprar, para ver se o que eu tinha sentido era real ou só uma ilusão de mulher solitária. Eu não sabia ainda que aquele primeiro passo ia me levar para o fundo de um poço tão profundo que eu quase não saí, mas também não sabia que no fundo daquele poço eu ia encontrar o amor mais verdadeiro e doloroso da minha vida. Eu só sabia que, pela primeira vez em anos, eu não queria mais ficar sozinha com minhas paredes altas. E isso já era o começo de tudo. Eu me levantei no dia seguinte com o coração batendo de um jeito que eu não reconhecia mais. O sol mal tinha nascido em Caxias do Sul, aquele frio seco de maio que entra nos ossos, e eu fiquei sentada na beira da cama, olhando para o nada, com as mãos geladas. Eu tinha decidido voltar ao mercado, não para comprar nada, só para ver se o que eu tinha sentido no dia anterior
Era real ou se era só a minha solidão falando mais alto que o bom senso. Eu julgo que a gente passa a vida inteira construindo defesas, e quando alguém consegue passar por uma brecha, a gente se assusta tanto que quase corre de volta para a prisão que a gente mesma criou. Mas eu não corri. Tomei banho devagar, escolhi uma blusa simples azul que eu gostava, prendi o cabelo num coque mais arrumado que o de sempre e saí. O bairro São Pelegrino ainda estava quieto, só o barulho distante dos ônibus e o cheiro de pão saindo das padarias. Quando cheguei no mercado do seu Alberto, as luzes já estavam acesas e ele estava na porta, arrumando as caixas de legumes como se estivesse esperando alguém. Quando me viu, o rosto dele se abriu num sorriso pequeno, daqueles que não mostram os dentes, mas que chegam nos olhos. Eu senti o peito apertar de um jeito bom e ruim ao mesmo tempo. "Bom dia, professora!" ele disse, com aquela voz calma que parecia ter passado por muitas tempestades. "Veio ver se os pacotes de macarrão estão em dia hoje?" Eu ri sem querer, um riso nervoso que saiu antes de eu conseguir segurar. "Na verdade, vim só dar uma olhada, ver se você tirou tudo mesmo." Ele assentiu, limpou as mãos no avental e me convidou para entrar. Não foi um convite de homem querendo impressionar mulher. Foi de alguém que simplesmente gostava de ter companhia verdadeira. Entramos, ele me mostrou as prateleiras reorganizadas. Me contou que tinha passado a noite tirando todos os produtos vencidos e ligando para os fornecedores para reclamar. Eu ouvia e sentia algo que eu não sentia há anos. A sensação de que minhas palavras tinham peso para alguém. Depois de um tempo andando pelo mercado quase vazio, ele me perguntou se eu queria tomar aquele café de novo. Eu disse sim, antes de pensar 2 vezes. Sentamos na mesma mesa da padaria, o mesmo cheiro de café forte e bolo de laranja. Dessa vez a conversa foi mais funda. Eu contei um pouco sobre o meu pai que tinha ido embora quando eu era criança, sobre como minha mãe tinha virado pedra para não desmoronar, sobre o noivo que me traiu com a minha melhor amiga e como aquilo me fez fechar todas as portas. Eu não contei tudo de uma vez, mas falei o suficiente para ele entender que eu carregava cicatrizes que ainda doíam quando o vento batia do jeito errado. Ele não me interrompeu, não me deu conselhos baratos. Só ficou ali, ouvindo, e quando eu terminei, ele disse baixinho: "A gente carrega o que a vida nos dá, Laura. O importante é não deixar que o peso vire parede, que impede a gente de ver quem ainda pode chegar." Eu quase chorei ali mesmo, porque ele disse meu nome como se fosse algo precioso, não como quem só repete por educação. Ele me contou mais sobre a esposa dele, a Dona Lúcia. Disse que ela tinha ficado doente por quase 2 anos, que ele tinha vendido quase tudo o que tinha para pagar tratamento, que no final ela pediu para ele prometer que não ia ficar sozinho para o resto da vida. Ele contou isso com a voz embargada, olhando para o fundo da xícara como se visse o rosto dela ali. Eu senti uma pontada de ciúme bobo misturada com admiração. Ele tinha amado de verdade, e eu, que tinha sido traída, estava sentada na frente de um homem que sabia o que era perder alguém de verdade. A diferença de idade não desapareceu, mas naquele momento ela pareceu menor, porque o que a gente estava compartilhando era mais fundo que números. Quando saímos da padaria, o dia já estava claro e frio. Ele me acompanhou até a esquina do meu prédio, sem pressa, como se quisesse alongar cada minuto. Na hora de me despedir, ele tocou de leve no meu braço. Só um toque, nada mais. E disse que gostaria de me ver de novo. Não pediu meu telefone. Não pediu nada. Só disse que estaria no mercado todo dia e que se eu quisesse conversar, ele estaria ali. Eu voltei para casa sentindo as pernas moles. Fechei a porta e me encostei nela de novo, igual no dia anterior. Mas dessa vez as lágrimas que desceram foram quentes e silenciosas. Eu estava com medo. Medo de estar gostando de alguém que o mundo ia olhar torto. Medo de abrir o coração e levar outra facada. Medo de estar cometendo o maior erro da minha vida. Mas também estava com uma esperança que doía. Eu me olhei no espelho do banheiro e vi uma mulher que eu quase não reconhecia. Os olhos brilhando, as bochechas coradas do frio e de algo mais. Eu julgo que o pior tipo de solidão não é ficar sozinha. É ficar sozinha depois de ter provado o que é ser vista de verdade. Os dias seguintes foram um misto de euforia e pavor. Eu voltava ao mercado quase todo dia depois da escola. Às vezes, ele me esperava com um café pronto.
Outras vezes, a gente só andava pelas ruas do bairro, ele me mostrando cantos de Caxias do Sul que eu nunca tinha prestado atenção. O coreto da praça, o cheiro de churrasco saindo das casas, o jeito que o sol batia nas montanhas da Serra Gaúcha ao longe. Ele me contou que tinha 2 filhos, Pedro e Lucas, que moravam em Porto Alegre e vinham visitar de vez em quando. Disse que eles ainda sofriam com a morte da mãe e que ele não queria preocupá-los com nada. Eu não perguntei mais. Eu estava ocupada demais tentando entender o que estava acontecendo comigo. Na escola, eu dava aula distraída. Um dia, uma colega de história me puxou de lado e perguntou se eu estava namorando, porque eu estava diferente, mais leve. Eu neguei rápido, com o coração disparado. Mas por dentro, eu sabia que estava mudando. Eu tinha começado a deixar o cabelo solto às vezes. Tinha comprado um batom novo, coisas pequenas que ninguém notava, menos eu. Uma noite, depois de quase 2 semanas de conversas diárias, ele me convidou para jantar num restaurante pequeno perto do centro, daqueles que servem galeto e polenta com mesa de madeira e luz amarela. Eu aceitei. Me arrumei mais que o normal. Uma saia preta simples, blusa clara, o cabelo solto. Quando ele me viu na porta do restaurante, o olhar dele mudou. Não foi desejo barato. Foi algo mais fundo, como se ele estivesse vendo uma flor que finalmente resolveu abrir. A gente sentou, pediu comida e conversamos até o lugar quase fechar. Eu contei sobre meus sonhos antigos de viajar, de escrever um dia um livro sobre as mulheres que a história esqueceu. Ele me escutou como se cada palavra fosse importante. Quando a gente saiu, o ar estava gelado e ele tirou o casaco e colocou nos meus ombros sem pedir permissão. Eu não devolvi. Andamos devagar até o meu prédio. Na porta, ele me olhou por um tempo longo, como se pedisse permissão com os olhos. Eu dei um passo para frente. Ele tocou meu rosto com a mão calejada, quente, e encostou a testa na minha. Não foi um beijo de cinema. Foi algo mais. Um beijo leve, quase tímido, que pareceu selar um pacto que a gente ainda não sabia se ia conseguir cumprir. Quando ele foi embora, eu subi as escadas correndo, entrei em casa e chorei de novo. Dessa vez de alívio, de medo, de tudo junto. Mas o mundo não ia deixar a gente em paz. Minha mãe começou a ligar mais vezes. Numa dessas ligações, ela perguntou direto se eu estava andando com alguém. Eu disse que não, com a voz tremendo. Ela ficou quieta uns segundos e depois disse: Laura, eu te criei para ser esperta. Não vai se iludir com qualquer um, não. Eu desliguei sentindo um peso no peito. Eu sabia que se ela descobrisse a idade dele, ia ser o fim. Na escola, os olhares começaram a mudar também. Uma professora mais velha comentou que eu estava muito sorridente ultimamente e que, cuidado para não dar mau exemplo para as alunas. Eu ri por fora, mas por dentro eu queria gritar. Eu julgava a sociedade inteira naquele momento. A gente passa a vida inteira ouvindo que amor é lindo, que a gente tem que ser feliz, mas quando o amor não cabe no molde que os outros criaram, de repente vira pecado. Eu me sentia dividida ao meio. Uma parte queria correr para dentro dos braços dele e nunca mais sair. A outra parte queria voltar para minha prisão de silêncio e dizer que tinha sido só uma distração. Ele também começou a mudar. Num dos nossos encontros, depois de um jantar simples na casa dele, ele fez sopa de legumes e a gente comeu na cozinha pequena, conversando até tarde. Ele me confessou que estava com medo. Medo de estar roubando minha juventude. Medo de que os filhos dele não entendessem. Medo de repetir a dor de perder alguém que ele amava. Eu segurei a mão dele por cima da mesa e disse que eu também tinha medo. Medo de ser julgada, medo de não ser suficiente, medo de que a diferença de idade virasse uma parede maior que a gente conseguisse derrubar. A gente ficou ali, mãos dadas, sem saber o que fazer com tanto sentimento. Foi a primeira vez que eu vi ele chorar. Uma lágrima só, que desceu devagar pela cara marcada. Eu limpei com o polegar e prometi que a gente ia devagar, que a gente ia tentar. Mas tentar, meus queridos, é fácil de dizer. Viver é outra história. Eu voltava para casa todas as noites com o coração inchado de felicidade e afundando de pavor ao mesmo tempo. Eu via o futuro e via só obstáculos. Minha mãe, os filhos dele, os olhares na rua, os comentários na escola, a possibilidade dele um dia se arrepender de estar com alguém tão mais novo. Eu me perguntava se eu estava sendo egoísta, se eu estava tirando ele do luto dele, se eu estava me iludindo com um homem que podia ser meu pai.
E ao mesmo tempo, eu me perguntava como eu tinha vivido tanto tempo sem sentir o que eu estava sentindo agora. O cheiro dele no casaco que ele me emprestava, a forma como ele abria a porta do carro para mim, o jeito como ele me escutava até o fim, sem interromper, tudo isso ia se acumulando dentro de mim como uma dívida que eu não sabia se ia conseguir pagar. Eu julgo que o amor, quando chega tarde e fora de hora, vem com uma conta alta, e a gente só descobre o preço quando já está dentro. Eu não sabia ainda que o preço ia ser mais alto do que eu imaginava, que a felicidade que a gente estava construindo, devagar, com conversas e cafés e beijos na testa, ia ser testada de um jeito que ia nos jogar no chão e fazer a gente sangrar. Mas naquela época, em Caxias do Sul, no outono virando inverno, eu só sabia que eu tinha encontrado alguém que me via. E isso, por enquanto, era o suficiente para eu continuar andando, mesmo com as pernas tremendo. As semanas que vieram depois daquele beijo na testa foram as mais doces e as mais dolorosas que eu já tinha vivido até então. Eu e o Alberto passamos a nos ver quase todo dia. Depois da escola, eu ia para o mercado. Ajudava ele a fechar as portas quando o movimento acabava e a gente sentava na cozinha pequena da casa dele. Uma casa simples de 2 andares no mesmo bairro, com cheiro de café sempre no ar e fotos antigas da Dona Lúcia nas paredes. Ele cozinhava coisas simples, sopa de mandioca, frango com quiabo, arroz soltinho. A gente comia devagar, conversando sobre tudo e sobre nada. Eu contava sobre as alunas que me faziam rir e sobre as que me faziam querer chorar de frustração. Ele me contava histórias do mercado, de clientes fiéis que vinham desde que o lugar abriu, de como a concorrência das grandes redes estava apertando o pescoço dele devagarinho. Eu percebia que ele escondia alguma coisa quando falava do dinheiro, mas eu não insistia. Eu estava ocupada demais, sentindo o que era ser cuidada de verdade. Ele me escutava como ninguém nunca tinha escutado. Quando eu falava do meu pai que foi embora, ele não tentava consertar. Só segurava minha mão por cima da mesa e dizia: "A dor que a gente não escolhe é a que mais marca." Eu me sentia vista. Eu me sentia mulher. E isso, meus queridos, era uma sensação que eu tinha esquecido que existia. O amor entre a gente cresceu devagar, mas cresceu fundo. Não foi paixão de filme, daquelas que queima rápido e apaga. Foi algo mais parecido com raiz de árvore. Ia descendo, prendendo, se alimentando do que a gente compartilhava. Uma noite, depois de um dia especialmente pesado na escola, eu cheguei na casa dele chorando. Uma aluna tinha me perguntado na frente da turma por que eu não tinha marido nem filhos, e eu tinha sentido o olhar de todas as outras meninas em cima de mim. Eu entrei pela porta dos fundos, ele me viu e não perguntou nada. Só me puxou para um abraço demorado, daqueles que parecem segurar a gente inteira. Eu chorei no peito dele até não ter mais lágrima. Depois ele me sentou na cadeira, serviu um chá de erva doce e ficou do meu lado até eu conseguir falar. Eu contei sobre o julgamento na escola, sobre como eu estava começando a sentir que todo mundo olhava para mim diferente. Ele escutou em silêncio, depois disse: "Laura, o mundo vai julgar a gente porque a gente não cabe na caixinha que eles criaram. Mas a gente não vive para caber em caixinha. A gente vive para ser feliz do jeito que dá." Eu levantei o rosto e o beijei. Dessa vez foi um beijo de verdade, demorado, cheio de tudo que a gente não estava conseguindo dizer em palavras. Foi o primeiro beijo que me fez sentir que o corpo também podia confiar. Depois a gente ficou abraçado na cozinha, o silêncio preenchido só pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Eu me senti em casa pela primeira vez na vida. Mas a felicidade vinha com uma conta que ia ficando mais cara a cada dia. Minha mãe começou a ligar todo dia. Numa noite, depois de eu ter passado a tarde toda com ele, o telefone tocou e eu atendi já sabendo que ia ser ruim. Ela estava chorando. "Laura, uma vizinha te viu saindo da casa de um homem mais velho. Me diz que isso não é verdade. Me diz que você não está se jogando para qualquer um." Eu fiquei muda. O coração batia tão forte que eu achei que ela ia ouvir pelo telefone. Eu tentei explicar que ele era uma pessoa boa, que a gente se respeitava, que a idade não era tudo. Ela me cortou. "Idade não é tudo? Você enlouqueceu? Ele tem idade para ser seu pai. O que as pessoas vão pensar de você? O que vão pensar de mim, que criei uma filha para virar conversa na cidade?" Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo.
Fiquei sentada no escuro do meu apartamento, olhando para o nada, sentindo o peso de todas as expectativas que minha mãe tinha colocado em mim desde criança. Eu julgo que as mães às vezes amam tanto que sufocam. Elas querem nos proteger do mundo, mas esquecem que o mundo também está dentro da gente, na forma de medo e culpa que elas plantam. Na escola, as coisas pioraram também. 2 colegas que eu considerava amigas começaram a se afastar. Uma delas me puxou de lado no corredor e disse, com aquela voz de quem acha que está ajudando: Laura, todo mundo está comentando. Um homem de 63 anos? Você tem certeza que sabe o que está fazendo? E se ele for interesseiro? Eu respondi que ele era o homem mais honesto que eu já tinha conhecido. Ela balançou a cabeça e foi embora. Eu fiquei ali, no meio do corredor, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu não era mais a professora quieta e organizada. Eu tinha virado assunto. Eu via os olhares das outras professoras quando eu passava. Ouvia risinhos abafados. Eu chegava em casa e chorava no banho, a água quente misturando com as lágrimas, o peito doendo como se alguém tivesse apertado meu coração com a mão. Eu me perguntava se eu estava sendo egoísta. Se eu estava destruindo a reputação que eu tinha construído com tanto esforço. Se eu estava machucando minha mãe de propósito. E ao mesmo tempo, eu pensava no Alberto, no jeito como ele me olhava, no jeito como ele me fazia rir mesmo quando eu queria chorar, e eu sabia que não conseguia mais voltar para trás. Eu tinha provado o que era ser amada do jeito certo, e agora o mundo queria me fazer pagar por isso. Ele também estava sentindo o peso. Numa noite, depois de a gente ter ido caminhar na praça do bairro, ele me contou que os filhos dele, Pedro e Lucas, ainda não sabiam de mim. Ele disse que tinha medo da reação deles, medo que achassem que ele estava traindo a memória da mãe. Eu entendi. Eu também tinha medo. A gente sentou num banco de madeira, o frio da noite de Caxias do Sul entrando nos ossos, e ele segurou minha mão com força. Eu não quero te esconder, Laura, mas eu também não quero machucar eles. Eles já perderam a mãe. Eu não sei como vão reagir se souberem que o pai está se apaixonando de novo. Eu assenti, mas por dentro uma parte de mim doeu. Eu queria ser apresentada. Eu queria fazer parte da vida dele de verdade, não só das noites escondidas. Mas eu não cobrei. Eu sabia que ele estava carregando o próprio luto e o medo de perder os filhos também. A gente ficou ali, de mãos dadas, sem saber que o segredo ia explodir na nossa cara mais cedo do que a gente imaginava. O pior de tudo era o isolamento que começou a crescer ao meu redor. Amigas de longa data pararam de ligar. Eu ia ao supermercado grande da cidade e sentia olhares. Uma vez uma conhecida da minha mãe me parou no meio da rua e perguntou, com falsidade doce: E então, Laura, como está a vida amorosa? Ouvi dizer que você andou se envolvendo com um senhor. Eu sorri por fora. Respondi que estava tudo bem, mas por dentro eu queria sumir. Eu voltava para casa e ligava para ele chorando. Ele ia me buscar, me levava para casa dele, me abraçava até eu parar de tremer. Eles não sabem o que a gente tem, ele repetia. Eles não sabem o quanto a gente se cuida. Eu queria acreditar, mas o peso dos olhares, das palavras, da desaprovação da minha mãe ia se acumulando em cima de mim como uma mochila cheia de pedras. Eu emagreci. Eu parava de dormir direito. Eu dava aula com o coração apertado, fingindo que estava tudo bem. Eu julgo que o Brasil ainda carrega uma ideia muito cruel de amor. Ele tem que ser bonito, jovem, do jeito que todo mundo aprova. Quando não é, vira pecado. E eu estava pagando o preço de não caber no molde. Mesmo assim, o amor entre a gente ficava mais forte a cada dia que o mundo tentava nos separar. Numa noite de chuva forte, eu cheguei na casa dele encharcada, depois de uma briga feia com minha mãe por telefone. Ele me recebeu com uma toalha quente, me fez sentar na frente da lareira pequena que ele acendia nos dias frios e ficou me escutando desabafar até eu não ter mais voz. Depois ele me olhou e disse pela primeira vez: Eu te amo, Laura. Eu sei que a diferença de idade assusta. Eu sei que o mundo não aprova. Mas eu te amo do jeito que a gente ama quando já viveu bastante e sabe o que é real. Eu chorei de novo, mas dessa vez de alívio. Eu respondi que também o amava. A gente se beijou ali, na frente do fogo, com o som da chuva batendo no telhado. Foi um momento que eu guardo até hoje como um tesouro. Porque eu soube, naquele segundo, que mesmo que o mundo inteiro virasse contra a gente, eu tinha encontrado o homem com quem queria ficar. Eu não sabia ainda que o mundo ia virar mesmo.
que os filhos dele iam descobrir, que minha mãe ia se juntar a eles para tentar nos separar, que o mercado ia revelar segredos que ele ainda guardava. Eu só sabia que pela primeira vez na vida eu tinha alguém do meu lado que me via inteira. As cicatrizes, os medos, a mulher que eu era por baixo de toda a organização e do silêncio. Se você está me ouvindo até aqui, eu fico profundamente feliz. Significa que essa história está tocando alguma parte do seu coração. Talvez uma parte que já sentiu o peso de amar alguém que o mundo não aprova. Eu quero te agradecer por estar aqui, porque contar isso em voz alta me ajuda a curar também. E talvez ajude você a não se sentir sozinho. Me conta nos comentários, por favor, qual é o seu nome e de onde você está me assistindo. Eu leio cada comentário com carinho. E me fala também, você já passou por algum julgamento da família ou da sociedade por causa de uma escolha de amor? Que tipo de histórias de superação você mais gosta de ouvir? Eu fico emocionada quando vocês compartilham, porque assim a gente cria uma comunidade de gente que entende que o amor verdadeiro exige coragem. Se o que eu estou contando está fazendo você refletir sobre o seu próprio caminho, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal. Assim eu posso continuar trazendo essas histórias reais que merecem ser ouvidas, sem precisar parar no meio do caminho. Eu te espero aqui, com o coração aberto. Eu não sabia que a felicidade que a gente tinha construído, mesmo com todo o peso do mundo em cima, ia desmoronar de um jeito tão rápido e tão cruel. Foi numa noite de sábado, fria, com vento cortando as ruas de Caxias do Sul. Eu tinha passado o dia todo na casa do Alberto. A gente tinha cozinhado junto, rido de coisas bobas, conversado sobre planos pequenos que a gente nem sabia se ia conseguir realizar. Talvez um dia viajar para Gramado, talvez ele ensinar eu a fazer chimarrão do jeito certo. Eu estava me sentindo leve pela primeira vez em semanas. Tinha deixado o celular no silencioso, ignorado as ligações da minha mãe. Só queria ficar ali, naquele momento que parecia nosso. A gente acabou dormindo no sofá da sala. Eu com a cabeça no peito dele, o cobertor velho cobrindo a gente. Não aconteceu nada além de carinho e sono profundo. Eu acordei com o barulho da porta da frente se abrindo de repente. O coração quase parou. Era Pedro, o filho mais velho dele. Ele tinha a chave da casa e tinha resolvido aparecer sem avisar, vindo de Porto Alegre para passar o fim de semana. Quando ele viu a gente ali, enroscados no sofá como dois jovens apaixonados, o rosto dele mudou completamente, de surpresa para raiva em 2 segundos. Pai, o que é isso? A voz dele saiu baixa, mas carregada de algo que parecia ódio. Eu me sentei rápido, o coração batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar. Alberto acordou assustado, tentando explicar que eu era uma amiga, que a gente estava conversando e tinha pegado no sono. Mas Pedro não deixou ele terminar. Ele me olhou de cima a baixo como se eu fosse algo sujo que tinha entrado na casa da família. Você é a professora? A moça nova? Meu Deus, pai, você enlouqueceu? Ela tem quantos anos? 29? E você com 63? Isso é nojento! Eu senti as palavras como socos no estômago. Eu tentei falar, dizer que a gente se amava de verdade, que não era nada do que ele estava imaginando. Mas ele não me deixou. Virou para mim com os olhos brilhando de fúria e disse: Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Meu pai é viúvo, está sozinho, vulnerável. Você chegou cheirando a interesse. Quer o dinheiro dele? A casa? Acha que ele vai morrer logo e você fica com tudo? Eu conheço mulheres como você. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande na vida. Nem quando meu noivo me traiu. Aquilo foi pior, porque veio de alguém que nem me conhecia. Eu me levantei tremendo, peguei minha bolsa com as mãos frias e saí pela porta sem olhar para trás. Ouvi Alberto chamando meu nome, pedindo para eu ficar, dizendo para o filho que ele estava errado. Mas eu não consegui ficar. Eu corri pela rua escura, o vento frio batendo no meu rosto, as lágrimas escorrendo tão rápido que eu mal via onde estava pisando. Cheguei em casa, tranquei todas as portas, caí no chão da sala e chorei até não ter mais ar nos pulmões. Eu me sentia suja, eu me sentia usada. Eu me sentia a pessoa mais idiota do mundo por ter acreditado que o amor podia vencer tudo. Eu julgo que o pior julgamento não é o da sociedade. É o da família que a gente ama, porque eles sabem exatamente onde apertar para doer mais fundo. No dia seguinte, a dor virou fúria e depois virou um vazio gelado. Eu não atendi o telefone do Alberto.
Eu não fui para a escola. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, revivendo cada palavra que Pedro tinha dito. Interesseira, aproveitadora, mulher como você. Eu me olhei no espelho do banheiro e vi uma estranha. Uma mulher de 29 anos que tinha se jogado nos braços de um homem mais velho, achando que era amor, e agora estava sendo chamada de tudo que tinha de pior. Eu queria sumir, queria voltar no tempo e nunca ter entrado naquele mercado. Nunca ter visto os pacotes de macarrão vencidos, nunca ter deixado ele entrar no meu coração. Mas ao mesmo tempo, no fundo do meu peito, ainda tinha uma faísca que se recusava a apagar. Eu ainda o amava. E isso me fazia sentir ainda mais burra. O que eu não sabia era que Pedro e Lucas não iam parar por ali. Eles foram direto na casa da minha mãe. Eu só soube quando ela me ligou chorando, histérica, às 8 da noite. Laura, 2 homens apareceram aqui. Disseram que são filhos do seu namorado. Disseram que o mercado dele está falindo, que ele está cheio de dívida, que você está se aproveitando de um homem que vai perder tudo. Disseram que você é interesseira, que quer o que sobrar depois que ele morrer. Como você pôde fazer isso comigo? Eu te criei para ser honesta. Eu fiquei sem voz. O mundo pareceu parar. Eu não sabia de nenhuma dívida. Alberto nunca tinha me contado o tamanho do problema. Eu só sabia que o mercado estava apertado, mas ele sempre dizia que ia dar um jeito. Agora eu entendia por que ele mudava de assunto quando o dinheiro aparecia na conversa. Ele tinha escondido de mim, e os filhos dele tinham usado isso para me destruir na frente da minha própria mãe. Eu desliguei o telefone e sentei no escuro. Meu corpo inteiro doía. Eu me sentia traída 2 vezes, uma pelos filhos dele, que me acusaram sem me conhecer, e outra por ele, que não tinha confiado em mim o suficiente para me contar a verdade sobre o mercado. Eu precisava ouvir dele. Eu peguei o casaco, saí no meio da noite e fui para a casa dele. Ele abriu a porta com o rosto destruído, os olhos vermelhos. Eu entrei sem pedir. Fiquei no meio da sala e perguntei direto: "É verdade? O mercado está falindo? Você está cheio de dívida e não me contou?" Ele baixou a cabeça. Assentiu devagar. Disse que a concorrência das grandes redes tinha comido o lucro, que ele estava devendo para o fornecedor que tinha hipotecado parte da casa para tentar segurar. Disse que não tinha contado porque não queria me preocupar, porque não queria que eu achasse que ele era um peso, que estava me oferecendo uma vida difícil. Disse que me amava demais para me arrastar para dentro do buraco dele. Eu ouvi tudo em silêncio. Depois eu respondi com uma voz que eu nem reconheci. "Você me escondeu a verdade porque achou que eu não aguentaria? Ou porque achou que eu ia fugir se soubesse que você não tinha dinheiro?" Ele tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. "Eles me chamaram de interesseira, Alberto, na frente da minha mãe. Disseram que eu estava me aproveitando de um viúvo vulnerável. E agora eu descubro que você realmente estava me escondendo algo grande. Como eu vou confiar em você agora?" Ele chorou. Eu nunca tinha visto um homem da idade dele chorar daquele jeito. Ele pediu desculpa 1000 vezes. Disse que tinha agido por medo, que não queria me perder. Mas eu estava tão machucada que as palavras dele entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu saí da casa dele sem me despedir. Voltei para o meu apartamento sentindo que tinha perdido tudo de novo. O amor, a confiança, a esperança de que a gente podia ser feliz apesar do mundo. Os dias que seguiram foram os mais escuros da minha vida até então. Eu parei de ir para o mercado. Parei de atender as ligações dele. Eu ia para a escola como um fantasma, dava aula sem alma, voltava para casa e chorava até dormir. Minha mãe parou de me ligar também. Acho que ela estava processando a vergonha que os filhos dele tinham jogado em cima dela. Eu me sentia completamente sozinha de novo. Só que agora era pior, porque eu tinha provado o que era não estar sozinha e ter perdido aquilo. Eu me olhava no espelho e via uma mulher quebrada. Eu me perguntava se Pedro tinha razão, se eu tinha sido burra, se eu tinha me iludido, se o amor que eu sentia era real ou só uma fuga da minha própria solidão. Eu julgava a mim mesma com mais dureza do que qualquer um. Eu me via como aquela mulher que se apaixona por homem mais velho, achando que vai ser diferente, e acaba no meio de uma guerra familiar que não era dela. Eu me via como alguém que tinha aberto o coração e recebido uma facada dupla, a acusação pública e a descoberta da omissão. Mas mesmo no meio de toda aquela dor, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu via o rosto dele quando ele pediu desculpa, via as lágrimas dele, e uma parte de mim queria voltar correndo e dizer que a gente ia dar um jeito.
Mas a outra parte, a parte machucada e orgulhosa, dizia que eu tinha sido traída pela omissão, que eu não podia ficar com alguém que não confiava em mim o suficiente para dividir o peso. Eu passava as noites acordada, revivendo a cena com Pedro, as palavras da minha mãe, a confissão do Alberto. Meu peito doía o tempo todo. Eu perdia peso, perdia sono, perdia a vontade de sair da cama. Eu me sentia como se tivesse voltado para a estaca zero, só que agora com uma ferida aberta que não parava de sangrar. Eu julgava o mundo inteiro. Os filhos que protegem o pai com violência, a mãe que acredita mais nos estranhos do que na própria filha, a sociedade que olha torto para qualquer amor que não seja perfeito e jovem e aprovado por todos. Eu me sentia pequena, suja, sozinha. E o pior era que eu ainda amava ele. Eu ainda queria que ele me abraçasse e dissesse que ia dar tudo certo, mas eu não sabia mais se podia acreditar. Eu não imaginava que a dor ia piorar ainda mais, que o coração dele, já cansado de tanto carregar, ia decidir parar de um jeito dramático, que eu ia receber uma ligação no meio da noite que ia me jogar no chão de novo. Eu só sabia que naquele momento, depois de tudo que tinha acontecido, eu estava no fundo do poço que eu tinha temido desde o começo. E o pior é que eu não sabia se ia conseguir subir sozinha dessa vez. Eu estava no meu apartamento, sentada no escuro da sala com o celular no colo, quando o telefone tocou. Era 1h da manhã. O número não era salvo, mas eu atendi mesmo assim porque algo no meu peito já sabia que era ruim. A voz do outro lado era de Lucas, o filho mais novo do Alberto. Ele estava chorando. Laura, meu pai sofreu um infarto. Ele está no Hospital Geral de Caxias do Sul. Ele pediu por você antes de desmaiar. Por favor, vem. Eu não lembro de ter respondido. Só lembro de ter largado o telefone no chão, pegado a bolsa e saído correndo pela rua. O vento frio de junho batia no meu rosto, mas eu não sentia nada. Meu corpo inteiro estava gelado por dentro. Eu corri até conseguir um táxi. Entrei gritando o nome do hospital. E durante o trajeto inteiro, eu fiquei repetindo em voz baixa. Não pode ser. Não pode ser agora. Eu ainda não disse que perdoei. Eu ainda não disse que amo ele mesmo com tudo. Eu me sentia como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo de novo. Depois de toda a dor da traição dos filhos dele, depois da descoberta das dívidas, depois de eu ter me afastado achando que não podia confiar mais, agora ele estava lutando para ficar vivo. E a última coisa que ele tinha feito antes de desmaiar era pedir por mim. Quando cheguei no hospital, o cheiro de antisséptico e desespero me bateu na cara. Eu corri pelo corredor branco, pedi informações na recepção, com a voz tremendo tanto que mal consegui falar o nome dele. Me indicaram a UTI. Eu entrei na sala de espera e vi Pedro e Lucas sentados num canto. Pedro me olhou e baixou a cabeça. Lucas veio até mim e disse que o pai tinha passado mal no mercado, tinha caído. O médico do SAMU tinha reanimado ele no caminho. Eu não consegui responder. Só assenti e sentei na cadeira dura de plástico, com as mãos entrelaçadas tão forte que as unhas entravam na pele. Eu fiquei ali, olhando para o nada, revivendo tudo, a forma como Pedro tinha me xingado, a forma como eu tinha confrontado o Alberto sobre as dívidas, a forma como eu tinha saído da casa dele sentindo que tinha perdido tudo. E agora ele estava ali dentro, com tubos e máquinas, porque o coração dele, o mesmo coração que tinha me amado apesar de tudo, tinha decidido que não aguentava mais. Eu chorei em silêncio, as lágrimas caindo no colo sem eu tentar segurar. Eu julgo que a vida tem um jeito cruel de nos mostrar o que a gente realmente sente quando a gente acha que já decidiu. Depois de 1 hora que pareceu uma eternidade, uma enfermeira saiu e disse que ele estava estável, mas ainda inconsciente, que só um familiar podia entrar. Eu levantei para ir embora, mas Lucas me segurou pelo braço e disse: "Vai você. Ele pediu por você." Pedro não disse nada, mas também não me impediu. Eu entrei na UTI sentindo as pernas moles. O barulho das máquinas era o único som. Ele estava deitado na cama, pálido, com um tubo na boca e fios grudados no peito. Eu nunca tinha visto ele tão frágil. O homem forte que carregava caixas no mercado, que me abraçava como se pudesse me proteger do mundo inteiro, agora parecia pequeno, vulnerável, como se a vida tivesse resolvido cobrar tudo de uma vez. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama, peguei a mão dele, fria, com a veia marcada pela agulha do soro, e comecei a falar.
Eu falei baixo porque tinha medo de atrapalhar as máquinas. Falei que eu estava ali, que eu tinha vindo, que eu ainda o amava, mesmo com toda a dor, mesmo com a omissão, mesmo com o julgamento dos filhos dele. Falei que eu tinha tido medo de ser usada, de ser chamada de interesseira, mas que no fundo eu sabia que o que a gente tinha era real. Falei que eu tinha saído da casa dele porque estava machucada, mas que não conseguia parar de pensar nele. Falei que se ele ficasse vivo, a gente ia dar um jeito, juntos, mesmo que o mundo inteiro fosse contra. Eu fiquei ali a noite inteira. A enfermeira trouxe uma cadeira mais confortável e uma manta. Eu não saí. Eu segurava a mão dele e contava histórias. Contava sobre o dia que a gente se conheceu, sobre os pacotes de macarrão vencidos, sobre o primeiro café, sobre o primeiro beijo na testa, sobre a noite que ele me disse que me amava na frente da lareira. Eu ria sozinha de lembranças bobas e chorava quando a dor voltava. Eu me perguntava se ele ia acordar, se ia me perdoar por ter me afastado, se a gente ia ter mais uma chance. Eu me via no espelho pequeno do banheiro da UTI e não reconhecia a mulher que estava ali. Olhos inchados, cabelo bagunçado, cara de quem não dormia há dias. Eu julgava a mim mesma por ter duvidado dele. Eu julgava os filhos dele por terem atacado sem saber. Eu julgava o mundo por ter colocado tanto peso em cima de dois corações que só queriam se amar em paz. Mas mais do que tudo, eu julgava o tempo. O tempo que a gente perde brigando quando a vida pode acabar em um segundo. De manhã, quando o sol começou a entrar pela janela pequena, ele acordou. Os olhos dele se abriram devagar, confusos, e procuraram pelo quarto até encontrar os meus. Ele tentou falar, mas o tubo impedia. Eu me levantei rápido, apertei o botão de chamar a enfermeira e segurei a mão dele com força. "Eu tô aqui", eu disse. "Eu não fui embora. Eu tô aqui." Quando o médico tirou o tubo e ele conseguiu falar, a primeira coisa que ele disse foi meu nome. Depois ele disse: "Me perdoa. Eu não devia ter escondido as dívidas. Eu tinha medo de te perder." Eu chorei de novo, mas dessa vez as lágrimas eram diferentes. Eram de alívio misturado com dor. Eu disse que perdoava, que a gente ia dar um jeito no mercado juntos, que eu não ia deixar ele carregar tudo sozinho. Ele sorriu de leve, um sorriso fraco, cansado, mas que ainda tinha amor. Eu me inclinei e beijei a testa dele, igual ele tinha feito comigo tantas vezes. Eu senti o cheiro de hospital nele, mas também senti o cheiro dele por baixo, o cheiro de casa, de café, de segurança. Eu soube naquele momento que eu ainda o amava profundamente, que a dúvida e a mágoa tinham sido reais, mas que o amor era maior. Pedro entrou na UTI algumas horas depois. Ele me viu sentada ao lado da cama, segurando a mão do pai, e parou na porta. Eu me levantei para sair, mas ele me pediu para ficar. Ele sentou do outro lado da cama e olhou para o pai. "Eu errei", ele disse baixinho. "Eu te julguei sem te conhecer. Eu tinha medo de perder o pai também, de ver ele trocando a mãe por outra pessoa. Mas vendo você aqui, vendo como você ficou a noite toda, eu vi que não é interesse, é amor de verdade." Eu não consegui responder, só assenti, com as lágrimas caindo de novo. Alberto apertou a mão do filho e a minha ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde que tudo tinha explodido, eu senti uma faísca de esperança. Não era tudo resolvido. A dívida ainda existia. A mãe ainda estava magoada. O mercado ainda estava em risco, mas ele estava vivo. E eu estava ali, e o filho dele tinha começado a entender. Eu saí do hospital no final da tarde daquele dia, exausta, mas com um coração diferente. Eu voltei para o meu apartamento, tomei banho quente e pela primeira vez em semanas eu dormi sem chorar. Eu sonhei com ele. Sonhei que a gente estava no mercado de novo, rindo de algo bobo e que ninguém nos olhava torto. Quando acordei, eu soube que ia voltar, que ia lutar por ele, que ia ajudar ele com o mercado, com os filhos, com tudo. Porque o susto do infarto tinha me mostrado o que eu realmente sentia, que eu o amava mais do que tinha medo do julgamento, mais do que tinha medo da dor, mais do que tinha medo de errar de novo. Eu julgo que a vida às vezes precisa quase nos tirar alguém para a gente entender o quanto aquela pessoa importa. Eu quase perdi ele, e agora que ele estava vivo, eu não ia desperdiçar mais um segundo duvidando do que a gente tinha. Eu voltei para o hospital no dia seguinte, levei uma sopa que eu tinha feito, sentei ao lado dele e a gente conversou sobre tudo.
sobre as dívidas, sobre como a gente ia tentar salvar o mercado juntos, sobre Pedro e Lucas, sobre como a gente ia conversar com eles devagar, sobre minha mãe, sobre como eu ia tentar explicar para ela que o amor não escolhe idade. Ele me pediu para não ir embora de novo. Eu prometi que não ia. Eu segurei a mão dele e disse que a gente ia enfrentar tudo junto, mesmo que fosse difícil, mesmo que doesse, porque o amor que a gente tinha construído, apesar de todas as feridas, era real, e real o suficiente para valer a pena lutar. Eu não sabia ainda que mais uma prova ia chegar antes da gente conseguir ficar em paz, que eu ia ver ele com a Dona Rosa, a amiga da falecida esposa, e ia achar que estava sendo traída de novo, que a gente ia se afastar de novo, fazer terapia, quase desistir. Mas naquele momento, depois do infarto, depois da noite na UTI, depois da conversa com Pedro, eu só sabia que eu tinha escolhido ficar, que eu tinha escolhido o amor mesmo com todo o medo. E isso, por enquanto, era o suficiente para eu continuar respirando. Depois do susto do infarto, eu achei que a gente ia conseguir respirar um pouco. Eu voltei para o hospital todos os dias, levei comida que eu mesma preparava, sentei ao lado da cama dele e a gente planejou como ia salvar o mercado. Eu falei com a minha mãe por telefone, tentei explicar que o amor que eu sentia era real, que o Alberto não era um peso, que a gente ia lutar junto. Ela ainda estava magoada, mas pelo menos parou de gritar. Pedro começou a me tratar diferente, não com carinho, mas com respeito. Ele via que eu não ia embora quando as coisas ficaram difíceis. Lucas me agradecia toda vez que eu chegava. Eu me sentia cansada, mas com esperança. O coração do Alberto estava se recuperando devagar, e o nosso também. A gente conversava até tarde sobre o futuro. Ele me pediu para ser paciente com os filhos dele, e eu pedi para ele ser paciente com a minha mãe. A gente prometeu que ia comunicar tudo, sem esconder mais nada. Eu voltei a dormir na casa dele algumas noites, depois que ele recebeu alta. A gente se abraçava e eu sentia que, apesar de tudo, a gente tinha sobrevivido ao pior. Mas a vida não deixa a gente em paz por muito tempo. Foi numa tarde de sol fraco em Caxias do Sul, umas 3 semanas depois da alta. Eu tinha ido ao centro resolver uns documentos da escola e decidi passar na padaria onde a gente costumava tomar café. Eu entrei e vi ele. Ele estava sentado numa mesa no fundo, de costas para mim, conversando com uma mulher que eu não conhecia. Ela era mais ou menos da idade dele, cabelo grisalho preso, rosto marcado, mas bonito. Eles estavam de mãos dadas por cima da mesa, e ela tinha um envelope na frente. Eu senti o chão sumir. Meu coração, que já tinha passado por tanto, pareceu parar. Eu fiquei parada na porta, olhando. Ele se inclinou para frente, disse algo baixo, e ela colocou a mão no braço dele com carinho. Eu não consegui respirar. Todas as feridas que eu achava que tinham cicatrizado abriram de novo. Eu pensei, ele está me traindo. Depois de tudo que a gente passou, depois do infarto, depois de eu ter escolhido ficar, ele está com outra mulher. Eu saí da padaria sem fazer barulho, mas por dentro eu estava gritando. Eu caminhei pelas ruas sem rumo, o peito apertado, as lágrimas queimando os olhos. Eu me sentia a mulher mais burra do mundo. Eu tinha confiado de novo. Eu tinha aberto o coração de novo. E ele tinha me enganado. Eu voltei para a casa dele mais tarde, porque eu precisava confrontar. Eu não ia fugir sem saber. Quando entrei, ele estava na cozinha, parecendo cansado. Eu perguntei direto quem era a mulher da padaria. Ele ficou branco. Disse que era a Dona Rosa, amiga da falecida esposa dele, a Dona Lúcia. Disse que ela tinha guardado uma carta que a Lúcia tinha escrito antes de morrer, e só agora tinha coragem de entregar. Eu não acreditei. Eu disse que tinha visto as mãos dadas, o jeito como eles conversavam. Eu disse que eu não ia ser a segunda opção, que eu não ia ficar esperando ele decidir entre o passado e o presente. Ele tentou me explicar, mas eu estava com raiva demais para ouvir. Eu saí de novo, dessa vez com a certeza de que tinha acabado. Eu voltei para o meu apartamento, tranquei a porta e chorei até não ter mais voz. Eu me senti traída de novo. Eu me senti usada. Eu me perguntei como eu tinha sido tão ingênua de acreditar que um homem de 63 anos ia escolher uma mulher de 29 para valer a pena. Eu julgo que o pior tipo de dor não é a primeira vez que a gente sofre. É a segunda, porque a gente já sabe como é e ainda assim se permite sentir. No dia seguinte ele veio me procurar. Eu não quis abrir a porta no começo, mas ele ficou batendo até eu atender.
Ele trouxe a carta. Era uma folha de papel amarelada, escrita com letra tremida da Dona Lúcia. Eu li ali mesmo, na porta. Ela falava da doença dela, da dor que tinha sentido, do medo de deixar ele sozinho. Ela pedia para ele não se culpar pelo que tinha acontecido. Pedia para ele encontrar alguém que o fizesse sorrir de novo. Pedia para ele não viver preso no passado. No final, ela dizia que o amava e que queria que ele fosse feliz, mesmo que fosse com outra pessoa. Eu levantei o rosto e vi que ele estava chorando. Ele disse que a Dona Rosa tinha guardado a carta porque achava que ele não estava pronto para ler, que eles tinham se encontrado para ela entregar e para ele poder desabafar sobre o medo que sentia de me machucar como tinha se machucado com a perda da Lúcia. Ele disse que tinha crise de pânico só de pensar em me perder também, que ele tinha medo de repetir o padrão, de me fazer sofrer como tinha feito a esposa sofrer com a doença, que ele me amava tanto que tinha pavor de me machucar. Eu ouvi tudo em silêncio. A raiva foi passando e deu lugar para uma tristeza profunda. Eu entendi que ele não estava me traindo. Ele estava lutando contra os fantasmas do passado dele, mas eu também estava cansada. Cansada de brigar com o mundo, cansada de brigar com os filhos dele, cansada de brigar com a minha própria insegurança. Eu disse que precisava de tempo, que a gente precisava de espaço para cada um olhar para dentro. Ele concordou, com o rosto destruído. A gente se separou por quase 2 meses. Eu voltei para minha rotina de antes. Escola, casa, silêncio. Mas agora o silêncio doía mais, porque eu sabia o que era não estar sozinha. Eu ia para terapia sozinha. Ele ia para terapia sozinho. A gente não se falava, mas eu pensava nele todo dia. Eu pensava na carta da Lúcia, no medo dele, no meu próprio medo de não ser suficiente. Eu julgava a nós dois por termos deixado o passado e o julgamento dos outros entrarem no meio do que a gente tinha. Eu julgava a sociedade que coloca tanto peso na diferença de idade que a gente esquece que o coração não liga para números. Eu julgava a mim mesma por ter fugido de novo em vez de ficar e lutar. A terapia me ajudou a ver coisas que eu não via. Eu descobri que eu tinha medo de ser abandonada de novo, como meu pai tinha feito, como meu noivo tinha feito, que eu usava a diferença de idade como desculpa para não confiar de verdade, que eu tinha colocado em cima do Alberto o peso de ser perfeito, de não ter medos, de não ter um passado. Ele também descobriu que estava carregando culpa da doença da Lúcia, como se tivesse sido culpa dele. Que ele tinha medo de me amar porque achava que ia me destruir também. A gente se encontrou por acaso numa praça de Caxias do Sul, num sábado de chuva fina. Ele estava mais magro, com olheiras. Eu também. A gente sentou num banco molhado e conversou por horas. Ele disse que tinha aprendido a comunicar melhor. Eu disse que tinha aprendido a não fugir quando doía. A gente chorou junto e pela primeira vez em muito tempo a gente se beijou de novo. Não foi um beijo de reconciliação barata. Foi um beijo de 2 pessoas que tinham olhado para dentro e decidido que o amor valia o risco de se machucar de novo. Depois disso, a gente voltou devagar. A gente marcou sessões de terapia de casal. A gente conversava toda noite, sem esconder nada. Ele me contou sobre as dívidas com detalhes e eu ajudei a pensar em soluções. Talvez vender parte do terreno, talvez fazer delivery, talvez pedir ajuda para os filhos. Ele me apresentou oficialmente para Pedro e Lucas como a mulher que ele amava. Pedro pediu desculpas de verdade. Lucas me abraçou. Minha mãe, depois de muito tempo, me ligou e disse que queria conhecer ele. Eu levei o Alberto na casa dela num domingo. Foi estranho no começo, mas ele foi tão respeitoso, tão calmo, que ela acabou cedendo. Eu vi que o amor de verdade, quando é cuidado, consegue derreter até os corações mais duros. Foi numa noite de agosto, depois de uma sessão de terapia que tinha sido especialmente pesada, que ele me pediu em casamento. A gente estava na cozinha da casa dele, eu lavando a louça, ele secando. Ele parou, me olhou e disse: Laura, eu sei que a gente passou por tudo. Eu sei que o mundo não aprova. Eu sei que eu tenho medo, e você também. Mas eu não quero mais viver com medo. Eu quero viver com você. Para sempre. Você casa comigo? Eu larguei o prato na pia e comecei a chorar. Eu disse sim. Eu disse que sim 1000 vezes. A gente se abraçou no meio da cozinha, com a água da pia transbordando, e eu soube que aquele era o começo de algo novo. Não perfeito, mas nosso. Eu julgo que o amor verdadeiro não é o que nunca briga. É o que briga, se separa, se cura e volta mais forte.
A gente tinha feito isso, e agora a gente ia casar. Eu não sabia ainda que a vida ia nos dar mais uma prova de fogo antes da gente conseguir sossegar, que eu ia descobrir que estava grávida no meio dos preparativos, que a chegada da nossa filha ia transformar tudo de um jeito que a gente nem imaginava. Mas naquele momento, com o anel simples que ele tinha comprado na joalheria do centro, eu só sabia que a gente tinha escolhido um ao outro de novo. Depois de toda a dor, depois de todo o julgamento, depois de toda a separação, a gente tinha escolhido o amor. E isso, meus queridos, era o milagre que eu tinha parado de acreditar que existia. Se você chegou até aqui, eu fico com o coração cheio de gratidão. Significa que você está acompanhando essa jornada comigo, sentindo cada dor e cada esperança junto. Eu quero te agradecer de verdade por estar me ouvindo, porque contar essa história me ajuda a curar as partes que ainda doem. E talvez ajude você também. Me conta nos comentários, por favor. Qual é o seu nome e de onde você está me assistindo hoje? Eu leio cada um com carinho e me emociono com as histórias que vocês compartilham. E me fala também, você já viveu um momento em que precisou se afastar para depois voltar mais forte? Ou já passou por um mal-entendido que quase destruiu tudo, mas a comunicação salvou? Eu adoro saber o que vocês estão sentindo e aprendendo com essa história. Se o que eu estou contando está tocando o seu coração, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal. Assim eu posso continuar trazendo essas histórias reais de superação, de amor, que luta contra tudo, sem precisar parar. Juntos a gente cria uma comunidade de gente corajosa que entende que o amor de verdade exige entrega, conversa e segunda chance. Eu te espero aqui, sempre com o coração aberto. Depois que o Alberto me pediu em casamento naquela cozinha, com a água da pia transbordando e a gente chorando de alívio, a gente decidiu que não ia esperar mais. A vida tinha nos mostrado que o tempo é curto demais para ficar adiando felicidade. A gente marcou o casamento para dali a 2 meses, bem simples como a gente era. Seria numa igrejinha pequena no centro de Caxias do Sul, com só a família mais próxima e alguns amigos verdadeiros. Eu não queria vestido branco gigante nem festa cara. Eu só queria estar ao lado dele, de mãos dadas, dizendo sim para tudo que a gente tinha sobrevivido. Mas mesmo sendo simples, o coração batia forte. Eu tinha medo. Medo de que a minha mãe não fosse. Medo de que Pedro e Lucas ainda tivessem alguma reserva. Medo de que o mercado não aguentasse e a gente começasse a vida casada já endividado. Eu contava tudo isso para ele nas noites em que a gente planejava os detalhes, a comida, as flores, a música. Ele me abraçava e dizia que o mais importante já tinha acontecido. A gente tinha escolhido um ao outro de novo, depois de tudo. O dia do casamento chegou num sábado de outubro, com sol fraco e vento frio da Serra Gaúcha. Eu acordei cedo, com o estômago embrulhado. Minha mãe tinha aceitado ir. Ela chegou na minha casa de manhã cedo, com um buquê pequeno de rosas brancas que ela mesma tinha arrumado. Ela me olhou de cima a baixo, com o vestido simples que eu tinha escolhido, e chorou. Você está linda, minha filha. Eu ainda não entendo tudo, mas eu vejo que você está feliz de verdade, e isso é o que importa para mim agora. Eu abracei ela forte. Foi a primeira vez em muito tempo que a gente se abraçou sem briga. Eu me senti criança de novo, mas também mulher que tinha lutado pelo que queria. Quando a gente chegou na igrejinha, o Alberto já estava lá, de terno simples, com os filhos ao lado. Pedro me olhou e sorriu de leve, um sorriso verdadeiro, daqueles que demoram para chegar. Lucas veio me abraçar e disse que estava feliz por nós. Eu quase chorei ali mesmo. A gente entrou na igreja de mãos dadas, com a música de violão tocando baixinho. Eu olhei para o lado e vi o rosto dele, marcado pelo tempo, pelos medos, pelas lutas, mas com os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Quando chegou a hora dos votos, a voz dele tremeu. Ele disse que ia me amar, mesmo quando o mundo não entendesse, mesmo quando a saúde falhasse, mesmo quando as dívidas apertassem. Eu disse que ia ficar do lado dele mesmo quando o julgamento viesse, mesmo quando o passado batesse na porta, mesmo quando a gente tivesse medo. A gente se beijou no altar e eu soube que aquele beijo era o mais verdadeiro que eu já tinha dado na vida. Depois da cerimônia, a gente foi para uma salinha pequena ao lado da igreja. Tinha bolo caseiro, chimarrão e só as pessoas que realmente importavam. Minha mãe conversou com o Alberto por quase 1 hora
e eu vi ela rindo de algo que ele contou sobre o mercado antigo. Pedro e Lucas me chamaram de sogra de brincadeira, mas com carinho. Eu me senti parte de uma família de verdade pela primeira vez. Não era perfeita. Tinha cicatrizes. Tinha mágoas antigas, mas era nossa, e isso era suficiente. Quando a noite caiu, a gente foi para a casa dele. Agora, nossa casa. A gente sentou na varanda com um cobertor por cima, olhando para o céu de Caxias do Sul. Ele me disse que nunca tinha sido tão feliz e tão assustado ao mesmo tempo. Eu disse que era normal, que a gente tinha passado por tanto que agora o silêncio parecia estranho. A gente ficou ali até tarde, de mãos dadas, sem precisar dizer muito. O amor estava ali, quieto, forte, depois de ter sido testado de todos os jeitos possíveis. Mas a vida, como sempre, não parou. Uns meses depois do casamento, eu comecei a me sentir diferente, cansada demais, com enjoos que não passavam. Eu fiz o teste sozinha no banheiro, com as mãos tremendo. 2 linhas apareceram. Eu era grávida. Eu tinha 30 anos. Ele tinha acabado de fazer 64. A diferença de idade, que já tinha causado tanto alvoroço, agora ia ganhar um filho no meio. Eu fiquei sentada no chão do banheiro por muito tempo, chorando. Eu tinha medo. Medo da saúde dele depois do infarto. Medo de como os filhos dele iam reagir a um irmão tão mais novo. Medo de como a minha mãe ia ver isso. Medo de que o bebê nascesse com algum problema por causa da nossa idade. Eu contei para ele naquela mesma noite. Ele ficou em silêncio um tempão, olhando para o nada. Depois ele se ajoelhou na minha frente, colocou a mão na minha barriga ainda lisa e chorou. Disse que era o presente mais bonito que a vida podia dar depois de tanto sofrimento. Que ele ia cuidar de mim e do bebê como nunca tinha cuidado de nada. Eu abracei ele e chorei junto. Eu sabia que ia ser difícil, mas também sabia que a gente tinha passado por pior. A gravidez foi um misto de alegria e terror. Eu ia nas consultas médicas e o médico sempre olhava pra gente com aquela cara de quem não aprova, mas não diz nada. Eu sentia olhares na rua quando a barriga começou a crescer. As pessoas calculavam a diferença de idade e julgavam sem saber nada. Eu me sentia cansada o tempo todo. Tinha medo de perder o bebê, medo de perder ele de novo, mas ele estava sempre ao meu lado. Ele ia nas consultas comigo, segurava minha mão quando o médico falava de riscos, preparava sopas e me fazia descansar. Pedro e Lucas começaram a aparecer mais. Pedro, que antes tinha sido o mais duro, começou a trazer coisas para o bebê. Um berço velho que ele tinha guardado, roupas que os filhos dele tinham usado. Lucas me mandava mensagens perguntando como eu estava. Minha mãe ligava todo dia, dando conselhos que eu nem sempre queria ouvir, mas que vinham de um lugar de cuidado. Eu via que o bebê estava fazendo o que a gente não tinha conseguido fazer sozinho. Estava unindo todo mundo. Eu julgava a sociedade que olha torto para famílias que não são padrão. Mas eu também via que, devagar, o amor e a persistência estavam abrindo espaço. O parto foi no Hospital Geral de Caxias do Sul, numa noite de março, depois de 12 horas de trabalho de parto que pareceram uma eternidade. Eu estava com medo, gritando de dor, segurando a mão dele com tanta força que deixei marca. Ele ficou do meu lado o tempo inteiro, falando baixo que eu era forte, que a gente ia conhecer nossa filha logo. Quando a Sofia nasceu, uma menina pequena, com choro forte e cabelo preto como o dele, eu chorei tanto que mal consegui ver. O médico colocou ela no meu peito e eu olhei para aquele rostinho vermelho, aqueles olhinhos fechados, e soube que tudo que a gente tinha passado valia a pena. Ele cortou o cordão com as mãos tremendo. Pedro e Lucas estavam na sala de espera e entraram depois, com cara de tios orgulhosos. Minha mãe chegou chorando e disse que a neta era a coisa mais linda que ela tinha visto. Eu olhei para todo mundo ali, o marido que quase perdi, os enteados que me julgaram e agora me abraçavam, a mãe que tinha brigado tanto e agora segurava a neta com ternura. E eu soube que a gente tinha construído algo que o mundo não conseguia entender, mas que era real. Os primeiros meses com a Sofia foram exaustivos e lindos. Eu não dormia direito, o peito doía de amamentar, eu chorava de cansaço e de felicidade ao mesmo tempo. Ele ajudava em tudo que podia. Trocava fralda, fazia mamadeira, ficava acordado comigo nas noites longas. Pedro e Lucas vinham ajudar nos fins de semana. Traziam comida, brincavam com a sobrinha como se ela fosse a coisa mais importante do mundo.
Minha mãe aparecia com sopa e conselhos, e eu via que ela tinha finalmente aceitado que o amor da filha não precisava caber no molde que ela tinha sonhado. O mercado começou a melhorar devagar, com todo mundo ajudando. Os filhos deram ideias, eu organizei as contas, ele parou de carregar tudo sozinho. A gente ainda tinha dívidas, ainda tinha medo, ainda tinha dias que o cansaço pesava. Mas a gente tinha a Sofia. E a Sofia tinha unido a família de um jeito que nenhuma conversa tinha conseguido. Eu via Pedro olhando para ela e via que ele tinha encontrado um jeito de honrar a mãe dele sem precisar odiar a mim. Eu via minha mãe segurando a neta e via que ela tinha encontrado um jeito de aceitar o genro sem precisar entender tudo. Eu julgava menos agora. Eu via que o amor, quando é verdadeiro, tem o poder de curar coisas que a gente achava incuráveis. Eu não sabia ainda que a gente ia ter mais anos de luta e de alegria, que o mercado ia se estabilizar de verdade, que a Sofia ia crescer rodeada de gente que a amava de jeitos diferentes, que eu ia olhar para trás e ver que cada dor tinha valido a pena. Mas naquele primeiro ano, com a bebê no colo e o marido ao meu lado, eu soube que o amor que a gente tinha construído não era perfeito. Ele era machucado, era testado, era julgado, mas ele era nosso. E ele tinha sobrevivido, e isso era o suficiente para eu continuar, todos os dias, escolhendo ele de novo. Os anos que vieram depois do nascimento da Sofia foram os mais cheios de vida que eu já tinha conhecido. A gente não virou uma família perfeita da noite pro dia, a vida não funciona assim. Mas a gente virou uma família que escolhia ficar junta, mesmo quando doía. A Sofia cresceu rodeada de gente que a amava de jeitos diferentes. Pedro, que um dia tinha me chamado de interesseira na frente do pai, virou o tio que chegava todo fim de semana com brinquedo novo e ficava no chão brincando de carrinho com ela até ela dormir. Lucas era o que contava histórias engraçadas e fazia ela rir até chorar. Minha mãe, que tinha brigado tanto comigo por causa da diferença de idade, agora aparecia toda semana com sopa e ficava horas conversando com o Alberto sobre o mercado, sobre como as coisas estavam melhorando devagar. Eu via eles sentados na varanda, tomando chimarrão, e eu pensava, olha só o que o amor conseguiu fazer. O mercado, que quase tinha falido, começou a se recuperar de verdade. A gente vendeu parte do terreno que não usava, começou a fazer delivery para os bairros próximos, os filhos deram ideias de promoções, eu organizei as contas com a cabeça de professora de história que sempre gostou de números. O Alberto parou de carregar tudo sozinho. A gente dividia, a gente conversava, a gente escolhia não esconder mais nada. A Sofia foi crescendo e fazendo perguntas que a gente tinha que responder com honestidade. Quando ela tinha uns 5 anos, me olhou um dia e perguntou por que o papai era mais velho que a mamãe. Eu sentei com ela no colo e expliquei que o amor não escolhe idade, que o coração dela um dia ia bater por alguém e que ela tinha que prestar atenção se aquela pessoa a fazia melhor, se a respeitava, se ficava do lado dela quando as coisas ficavam difíceis. Ela assentiu como se tivesse entendido tudo. Eu olhei para o Alberto do outro lado da sala e vi que ele também tinha ouvido. A gente sorriu um para o outro. Aquela conversa com a nossa filha foi uma das mais importantes que a gente já teve. Porque ela estava crescendo vendo que o amor de verdade não é o que todo mundo aplaude. É o que a gente constrói mesmo quando o aplauso não vem. A gente ainda tinha dias difíceis. O mercado ainda apertava às vezes. A saúde do Alberto precisava de cuidado constante depois do infarto. Minha mãe ainda dava uns conselhos que eu não pedia. Pedro e Lucas ainda tinham momentos de tristeza quando lembravam da mãe deles. Mas a gente tinha aprendido a falar. A gente tinha aprendido a pedir ajuda. A gente tinha aprendido que o amor não é só sentimento bonito. É escolha diária de ficar, de comunicar, de perdoar, de recomeçar. Eu via o Alberto olhando para Sofia com aquele amor que não cabe em palavras, e eu sabia que ele tinha superado o medo de machucar alguém de novo. Eu via os filhos dele me tratando como parte da família e eu sabia que o julgamento inicial tinha virado proteção. Eu via minha mãe abraçando o genro e eu sabia que o orgulho dela tinha cedido pro amor, pela neta. E eu via a mim mesma, a mulher que um dia tinha construído paredes tão altas que ninguém entrava, agora com o coração aberto, com uma família que não era do jeito que o mundo esperava, mas que era exatamente do jeito que a gente precisava. Eu olho para trás hoje, com mais de 50 anos, e vejo o caminho inteiro.
Vejo o dia que entrei no mercado do seu Alberto para avisar sobre os pacotes de macarrão vencidos. Vejo o primeiro café, o primeiro beijo na testa, o primeiro "eu te amo". Vejo a explosão quando Pedro me encontrou, a dor das acusações, a descoberta das dívidas, o infarto que quase levou ele de mim. Vejo a separação, a terapia, a carta da Dona Lúcia, o mal-entendido com a Dona Rosa. Vejo o pedido de casamento na cozinha, o casamento simples na igrejinha, o nascimento da Sofia, os primeiros anos de luta e de cura. Eu vejo tudo, e eu julgo que o amor verdadeiro não é o que nunca sofre, é o que sofre, se cura e fica mais forte. É o que exige coragem para enfrentar o julgamento dos outros, o medo dentro da gente, as feridas do passado, as dívidas, as doenças, as diferenças. É o que exige entrega mesmo quando a gente quer fugir. É o que exige disposição para sentar e conversar até o amanhecer, se for preciso. A gente fez isso. E hoje, olhando para Sofia, que já está quase adulta, para Pedro e Lucas, que são tios presentes, para minha mãe, que é a avó carinhosa, para o Alberto, que ainda me olha como se eu fosse a coisa mais bonita do mundo, eu sei que valeu cada lágrima. Eu não sou mais a mulher de 29 anos que vivia sozinha num apartamento pequeno em Caxias do Sul, com paredes altas e coração fechado. Eu sou a mulher que aprendeu que estar sozinha por medo é uma prisão disfarçada de segurança, que o amor que o mundo aprova é fácil. O amor que o mundo não entende é o que testa a gente de verdade. E eu sou grata por ter tido a coragem de escolher esse amor, mesmo quando tudo parecia contra. Eu sou grata pelo homem que me viu quando eu mesma tinha parado de me ver. Eu sou grata pelos filhos dele que aprenderam a me amar. Eu sou grata pela filha que a gente fez juntos e que uniu todo mundo. Eu sou grata pela vida que a gente construiu. Não perfeita, mas real, cheia de risos, de brigas, de reconciliações, de noites sem dormir, de mãos dadas na hora do medo. Se você chegou até o final dessa história comigo, eu quero te agradecer do fundo do coração. Eu fico emocionada de verdade quando alguém fica até o último minuto, porque significa que essas palavras tocaram alguma parte do seu peito. Eu quero te pedir uma coisa, com carinho. Me conta nos comentários o que você aprendeu com essa jornada da Laura e do Alberto. O que ficou com você depois de tudo que a gente passou junto? E se você tem uma história sua, de amor que precisou de coragem, de julgamento que quase destruiu tudo, de segunda chance que valeu a pena, me conta também. Eu leio cada comentário com atenção, porque a gente aprende muito quando compartilha. Essa comunidade que a gente está construindo aqui é feita de gente que entende que o amor de verdade não é fácil, mas é possível quando a gente escolhe não desistir. Se você gostou dessa história, se ela te fez refletir sobre o seu próprio coração, me ajuda deixando seu like e se inscrevendo no canal se ainda não o fez. Assim, eu posso continuar trazendo mais histórias reais como essa. Histórias de gente comum que luta por amor, que enfrenta o mundo, que se cura e recomeça. Eu fico aqui, toda vez com o coração aberto, esperando você. Porque contar essas coisas me cura também, e saber que você está aí me ouvindo me dá força para continuar. Obrigada por ter ficado até o final. De verdade, que o amor que você carrega, seja qual for, tenha a coragem que a gente precisou ter. E que você nunca se esqueça, o amor verdadeiro não é perfeito, ele é corajoso, e ele vale cada passo que a gente dá junto.